Muito bem. Então agora nós vamos analisar quando é que a LGPD entrou em vigor. Também nós vamos ver a quem se aplica essa legislação e também a quem não é aplicável a Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD, ela é a Lei 13.709 de 2018 e ela entrou em vigor em setembro de 2020. E aí então começou a exigência de empresas, clínicas e escritórios para que fossem feitas as suas adequações à privacidade e proteção dos dados pessoais. O objetivo dessa legislação é assegurar os direitos fundamentais das pessoas, protegendo a privacidade, a intimidade e a liberdade de expressão. Então, agora nós vamos ver a quem a Lei Geral de Proteção de Dados é aplicável. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa proteger os dados pessoais das pessoas físicas, especificamente. Então, se os dados pessoais de pessoas físicas forem coletados no Brasil, aí então será aplicada a LGPD. Ou, se os dados se relacionarem a indivíduos localizados no Brasil, né, mesmo que sejam estrangeiros, mas eles estejam no Brasil, também esses dados pessoais dessas pessoas físicas estrangeiras também estarão acobertados pela LGPD. E por fim, se a atividade de tratamento dos dados pessoais tiver por objetivo a oferta ou o fornecimento, né, de bens ou serviços a indivíduos no Brasil, ainda que essa oferta seja feita por empresas estrangeiras, mas essas ofertas estejam sendo feitas aqui no Brasil, de serviços ou bens, também esses dados pessoais das pessoas físicas estarão acobertados pela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, basicamente, eram essas as considerações que eu gostaria de passar para vocês, né, sobre o início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi em 2020, a quem se aplica, que visa proteger dados pessoais de pessoas físicas, e a quem não se aplica a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, então, agora nós vamos ver. Essa legislação, ela não tem aplicação, por exemplo, para pessoa natural que tenha fins exclusivamente particulares. Por exemplo, se eu tiver o meu diário, né, para fins particulares, onde eu faço as minhas anotações e, porventura, eu descreva nesse diário alguns dados pessoais, eu não estarei, então, submetido à LGPD. Né? Tem outras situações também que é para fins exclusivos de segurança pública, para fins jornalísticos, artísticos ou acadêmicos, também essas situações não estarão acobertadas pela Lei Geral de Proteção de Dados. E também aquelas situações provenientes e destinados a outros países que apenas transmitem pelo território nacional sem aqui ser realizada qualquer operação de tratamento desses dados pessoais. Então, se tem algum dado pessoal que transite pelo território nacional, mas não seja realizada nenhuma operação no tratamento desses dados pessoais, também esta situação não será aplicável à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, basicamente, eram essas aí as considerações que eu gostaria de passar para vocês nesse momento. Muito obrigado.